pronto, sentei-me. Não, mas eu disse Que quando este vocês entraram aqui. Puseste um Nós metrónomo. Vínhamos cegos. Por acaso eu vínhamos acho cegos de que nós devíamos ter metrónomo para falarmos sempre no ritmo certo. Mas eu tenho ali um metrónomo. Víamos porque Não tens ideias. eu acho que é o que está a faltar neste podcast, é um metrónomo. A única coisa que eu vou fazer hoje não. Ouviram? O barulho. Não podes fazer isso. Já estás a gravar, espero. Já. Ai, pronto, até agora temos que nos despertar. Não. É que isto não é entrevistas, isto são conversas. Eventualmente, eventualmente passaremos por alguma coisa que vocês façam. Senão vocês vão mandando bujardas para o ar, é o que vier. Mas não podes sorver o chão. Não podes. Olha, Chico, tu não podes sorver, mas podes fazer. Isso podes Tá fazer. bem, Sorver tá bem. não, mas isso. Se for ranhoca, pode ser, não é? O que vale é que já está a gravar. Está bem. Sim. In the Nights. Sim, in the Nights. In the Espera Nights. que eu tenho que dizer isto. Espera Como aí. isto já está a gravar. Espera que eu tenho que dizer isto. Temos já, Zé, é já o Yes in the Nights Goods. Tira já isso tudo fora. Pronto, é isso. Tira já, O que é que era? O que manda é que tudo faltava? fora. Estava a faltar qualquer coisa. É o Goods. É o Goods in the Nights. Sempre lembrando a choradona Margarida. Exatamente. Pronto, isso então mesmo. já está Pronto. tudo dito. Olha, então agora fazemos vamos espatar com os jingles Jingle. in the Muito night. bem. Muito bem. Então agora. 3, 2, 1. Coloca ele automaticamente. Vamos lá. O nosso jingle é bom, é. Diz o avô e diz o bebê. O nosso jingle é bom, é. Diz o avô e diz o bebê. O nosso jingle é bom, É bom. Diz o avô e diz o bebê. Fantástico. Mais Espetacular, um este jingle jingle está incrível. espetacular, não está? Está Não forte. gostaste, Com Joana? mais uma Aconteceu aqui participação alguma coisa. especial. Este É a magia jingle, da rádio. Sim, É a completamente. magia da rádio. Completamente. Magia da rádio. Só que não tem fantoches. Só faltavam os fantoches. Estão ali atrás, Estão ali muito sossegadinhos. Vocês estão ali. Eu sei que vocês não estão a ver. Quem está a ouvir não está a ver, mas estão ali. Sim. Estão ali. Se não estão a ver, o pé vossa. Estão ali os Venham cá. fantoches e atrás da porta está o Luís de Matos. Exatamente. Exatamente. Também temos. Uhum. Isso very nice. O Luís de Então, Matos é um dos patrocinadores deste programa. é um deles. Do alto patrocínio da Conzas. Ora então, para já dizer boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoas. Boa noite, Digam boa boa noite, noite a pessoas. A Zezinho. todos e a todas. Boa Zezinho. noite. Paulo Jorge. Paulo Jorge. A Fidel e o Francisco E Santos. Vladimir. E o Vladimir. Sim. Eu vou escancarar a coisa toda. Se é hoje para que eu vou avacalhar, dizer. é para avacalhar. Sabes que isto, o facto de ser gravado, a gente não edita. É gravado, mas a gente não edita, a gente não É corta como nada. ficar. É como ficar. Recuso-me a falar. Se continuas a chamar Fidel. Senhora, só porque estás despenteada, hoje estás assim. Pronto, Não falo. pronto é Pronto, porque não ela. falo contigo, só falo com vocês. Exatamente, pronto. Porque ela. Eu acho que não estava seria a preocupada. primeira vez que o ela, convidado a Joana, se recusa a falar aqui com o Raul. Hã? Sim, isso já não é a primeira vez. Mas Já ele faz aconteceu. a parte dele na mesma. Eu continuo, Nós- já aconteceu, mas eu não estou nem aí, eu não ouço. Os meus escutadores não dão para ouvir aquilo que os Então, mas convidados isto dizem. é aqui um botãozinho para aumentar Não o. mexe. Quem carrega nos botões sou eu e o Paulo Jorge. Exatamente. O Paulo Jorge põe aquilo bem. Eu mexo nos botões, Tu volto a pôr. estragas aquilo Não, tudo. eu mexo nos botões, eu, do alto da minha inteligência e da minha especialidade, coisa, eu vou lá, carrego nos botões todos, fica tudo igual. Eu disse, epá, está muito melhor. Muito melhor. Mas isto é uma técnica que eu aprendi com o Paulo, que é, epá, isto não está bom. Ele vai lá e mexe, aumenta, diminui, depois põe igual, finge que está a mexer nos botões e ele diz, então e agora? Agora está muito melhor. Agora é que está bom. É psicológico. Olha, deixa-me só. Eu não pus os telefones em silêncio Já e pus. não tarda nada. O Nuno saiu daqui, mas E está-me a vai ligar. ligar. Pronto. Que é o normal, que é o que acontece. Ora, Zé, faz as honras à casa, apresenta os teus Faço. nossos Senhor. convidados. Primeiro, temos que dizer que é o primeiro episódio do ano. É o primeiro. Já desde o ano passado não gravávamos um episódio. É verdade. Que honra, é uma honra. Uma honra. Sendo que o nosso especial de Natal só saiu em janeiro.
O especial de Natal. Só saiu em janeiro. No dia de Reis. Eu nem sei se devia ter saído. Não, portanto- foi dentro daquele espírito que o Natal é sempre como o homem quer. Certo, E portanto, certo. nós quisemos que fosse em janeiro, foi em janeiro. Foi um especial de Natal muito bonito de Ano Novo. Portanto, este vai ser no Carnaval. Exato, vamos Este vai apontar sair para o no Carnaval. Carnaval. A edição sim, do sim. Carnaval. Isto eventualmente sairá antes do Natal deste ano, de 2024. Sim, mas a ser otimistas. esperança é a última a morrer. A esperança era uma prima nossa, Débora. Era e é. espero Era e eu. é. E pronto. Ele, como dizia o outro, a esperança é a última a morrer, e ele dizia, mas morre, mas morre. É isso. Bem, então vamos lá iniciar as hostilidades. Private jokes. Vai. Então, cá estamos, não é? É isso. Hoje, Pronto. não com um convidado, mas com 2 convidados. Dois. Francisco eu Lança. não acho. Sabes que isso não está correto dizer os dois, porque eles são um. Olha, Eles não. Um sem o outro, Ai, acho que Somos coisa não. siameses, queres ver? Agora, Não. olha, só se for porque o complemento é muito bom, porque eles não podiam ser mais diferentes. Sim, Somos sim, muito mas diferentes. é exatamente por causa disso. Pronto. É porque eles são tão diferentes que se completam um ao outro e que os extremos atraem-se normalmente. Pronto, Portanto, então é caso isso. para dizer que o Francisco Lança a Joana Imaginário dão uma espécie de O Francisco Francisco não Imaginário. lança. Desculpa lá, ou o Joana Francisco lança. não Uma Joana lança. lança. Tu disseste, Uma o Joana Francisco lança. lança a Joana Imaginário. Não, ele não lança a Joana Imaginário. Não, lançamos nós. Estás agora. a falar da minha Lançamos irmã. nós. ainda Não ontem somos recebemos nós. um livro com uma dedicatória que era para os lances imaginários. Portanto, uma coisa. É uma cena gira. Por acaso não é um livro que Mas- mistura desenhos e receitas e afins, não? Não. Não. É o livro sobre o Big Ben. Pensava que Big era, Bang. pensava que era o Big livro Bang. da Dina. Ah, A não. Dina tem ainda que vir não. mostrar o livro dela. Sim, Ainda não. Ainda hoje não falei vi. com o Gerbal. sim. Tem que vir mostrar E tem que o audiolivro. E neste tem, que caso. trazer as gargalhadas dela, que também fazem parte. Sim, mas aí a gente desliga os microfones. Não, eu até acho que podíamos gravar as gargalhadas dela e pôr no Olha, programa como um isso Jingle, efeito. que era. podia ser o jingle. Mas olha, Por então, exemplo. mas tu não apresentas os nossos Eu convidados. já tentei, tu não Mas toda a deixas. gente- Vá, anda conheces lá. já. Não, Joana vai. Imaginário, Francisco Lança, artistas visuais aqui do nosso concelho de Mafra, e que vem cá hoje falar um bocadinho do trabalho deles, se nós deixarmos. Se eu me Vamos lá calar, ver. eventualmente. Então, mas disseram-me que era vir a jantar, não era? Que era- Já jantaste, Também, pá. isso já está, essa Já parte já jantaste. está. Agora, exatamente, é isso mesmo. Portanto, Joana Imaginário, Francisco Lança. Posso dizer já que eu hoje não preparei nada. Não precisas. Não preparei nada porque efetivamente Conheces são bem pessoas as peças. que eu conheço muito bem, o que torna tudo mais fácil e muito mais difícil ao mesmo tempo, não é? A pessoa nem sabe que ponto é que há de pegar, não é? Porque não são só pessoas que eu conheço bem e conheço E o somos trabalho família, deles, caramba, não é? mas que inclusivamente tiveram muita influência naquilo que é o meu consumo de cultural, de música e que por isso foram muito importantes para aquilo que eu gosto hoje em dia e para aquilo que eu sou hoje em dia. E achámos que era muito interessante trazê-los cá, porque estão a trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Podemos sempre falar do inevitável Arte Estúdio Imaginário, não é? Uhum. Esse bebé reguila. Já não é bebê. Já não é bebé. Já é. Mas não deixa de ser reguila. 2015, mas já lá para o fim de 15. Olha, e Princípios já dos agora, seis. deixa-me só dizer. Ele nasceu na mesma altura que a minha filha. Sim, mas a data comemorada é no dia 11 de outubro. Foi. É. E o 11 de outubro foi o primeiro O evento primeiro evento, é verdade. de 2015. Que é um dia histórico, não é? Todos os anos é um dia histórico. Sim. Já há uns anos valentes, mas Sim, é um sim, dia sim, histórico. Há mais É o de dia 10. dos anos do Raul, para quem não Exatamente. sabe. Exatamente, não E convém também dizer. é o dia dos anos da Célia, que era a dona. Era, sim. Era. A dona do espaço onde Guerra. iniciámos. Nasceu. Da Célia Guerra. Exato. Exatamente. Em que o Arte Estúdio começou. E é muito engraçado, se não fosse o Arte Estúdio eu nem estaria a morar em Mafra. Porque o Arte Estúdio tinha sede na rua em que eu moro agora. Pronto, e acabou por realmente ser um espaço muito importante até por isso.
As coisas vão se eu fiquei com. Houve pessoas, tanto a. Como é que ela se chama? Que eu nunca me lembro, aquela rapariga que foi lá cantar. Que eu adorei. Ágata. Não, A não foi a Inês? Ágata, não, aquela que tem o nome. Os Mazei. Os Mazei. Marta. Marta Almeida. Marta de Almeida. Marta de Almeida. Epá, que espetáculo. Tens que falar com ela. Eu falo com ela regularmente. Não, mas tens de falar com ela para ela vir cá ao Ela está muito poucas podcast. vezes em Portugal. Eu ainda não percebi bem, mas eu acho que ela está a fazer cruzeiros. Pois, é uma forma de ganhar dinheiro a cantar. Que sim. eu vou acompanhando o trabalho dela nas redes e ela muitas vezes nem está cá por Portugal. Eu às vezes vou mandando uma mensagem ou outra, vejo que ela vai, ainda há pouco tempo acho que lançou um álbum a solo e eu disse, temos que falar e tal, ver o álbum, e ela, claro que sim, mas pronto, sempre a correr o... Olha, e então já os apresentaste e começamos como? Tu é que sabes, tu é que és o... Não, eu acho que devíamos continuar a falar do Arte Estúdio Imaginário, Sim. sinceramente. Então vá, bora. Porque estamos num ano muito importante para o Arte Estúdio Imaginário com o projeto que está a desenvolver do Festival de Cinema de Animação, porque é o segundo ano. É um ano que à partida se espera corra tudo de maneira muito mais suave. O terceiro. É um Quer dizer, houve um ano zero. E em 2019 e depois tivemos que ainda era o Ânimos, não era um festival competitivo, era uma mostra. Em Mafra, que estava mais centrado em Mafra, Sim, não era? em Mafra. E depois tivemos então o primeiro manifesto em quê? 2022. Bom, depois o ano passado foi o Manifesto Mostra e este ano é o Manifesto Festival outra vez. É. Mais. E mais. Sobre Há o- todas mais coisas. Isso não ficou por aí. Zé. Em setembro, a segunda edição será em setembro. Bom. Está já a ser cozinhado, embora assim numa fase muito embrionária. Está previsto até o Arte Estúdio, entretanto, fazer outras atividades nas suas instalações ainda no início do ano, para fevereiro. Está aí prevista também uma oficina. Mas vocês não se esgotam no Arte Estúdio, não é? Entretanto, cada um anda a dar aulas para o seu lado. Pois, nós preferíamos esgotar-nos no Arte Estúdio e estarmos pelo estúdio, nos Casais de São Lourenço. Portanto, temos também, convém lembrar que é um espaço cedido pela Câmara de Mafra, é uma sala de uma antiga escola primária, portanto, com aquele encanto daquelas salas de chão de madeira. Temos então o quadro Ardósia, não é? Ardósia. Ao lado da sala mortuária. Pronto, mas fazem boa vizinhança, nunca tivemos qualquer tipo de problema com eles. Nunca ninguém acordou à meia-da-noite. Nada. E às vezes tem umas canções lindas que alguém canta daquele lado. Sim, eles vão lá ensaiar, levam a Exato. guitarra, cantam. Não, fazem boa companhia. Mas infelizmente não podemos estar lá, pelo menos este ano a coisa está complicada. Tanto tempo como gostaríamos. Porque vocês estão os dois a dar aulas. Portanto, tu estás a dar aulas, Joana, na António Arroio. Sim. E o Francisco está a dar aulas. Eu estou a dar aulas de multimédia aqui na Saramago e Mafra este ano. Joana, dás aulas na António Arroio, dás aulas de quê? Vamos entrar aqui. A Joana não dá aulas, é o que ela te vai responder, só para desconstruir Não, mas isto. eu vou-te já dizer. É porque tu ainda não percebeste o que é que ela dá. Eu não faço a mínima ideia o que é que tu fazes lá. Mas sabes que muitos dos meus alunos não. Também não percebem. Mas já do outro dia, na conversa com a Ana, que também dá lá aulas, eu perguntar e eu não conseguia perceber o que é que ela ensinava. E depois ainda te fiz uma tentativa que é, então e a Joana? Ela ensinou o quê? Joana desenvolve Ana, projetos. Ana não é? agora até está muito bem, que ela dá aulas de desenho. Sim. E na António Arroio o processo é um processo diferente das outras escolas, ou seja, os meninos entram no 10º ano e há o que nós chamamos o 10º ano comum, em que há um professor de projeto, neste caso sou eu, que conduz a turma durante todo o ano pelas várias tecnologias. Estamos a falar de... Temos produção artística, com desde textos, cerâmica, depois temos audiovisuais, cinema e vídeo, fotografia, orivesaria, serigrafia, enfim, muitas disciplinas. Sim. E o que eu faço, o meu trabalho é, portanto, temos cerca de 5-6 semanas em cada tecnologia e eu trabalho a parte do projeto,
porque para além da parte tecnológica e da oficina, a António Rui tem este interesse também, pronto, que foi isso que me colocou lá, por o que é que eles vão fazer, portanto, criar um projeto, não é? Estruturado para depois executar na oficina. Nunca é só executar, porque felizmente nós trabalhamos aquilo que chamamos o trio pedagógico, portanto, professor de projeto, 2 professores de tecnologias, da respectiva tecnologia, e trabalhamos sempre em sintonia, mesmo na fase do projeto. As 2, 3 primeiras aulas estão 3 professores em sala, porque eu sozinha não posso fazer o projeto, porque não sei das especificidades do que eles vão depois encontrar na oficina. Os projetos são individuais ou é um projeto comum à turma? Depende das tecnologias. Por exemplo, em orivesaria é um projeto individual, cerâmica também, mas quando entramos... Cinema e vídeo é conjunto. Pronto, que isso já é em si uma área que envolve de trabalho de equipa. Mas depois também há limitações em termos de espaço e de materiais. Por exemplo, em têxteis, em estamparia, já fazem um trabalho conjunto porque não há possibilidade de estarem todos a fazer a sua estamparia. E há outras em que se faz em design de produto, portanto em madeiras também não dá para estarem todos 26 alunos, 26 não, porque a turma está sempre partida a meio, mas pronto, 13 alunos, cada um com as suas ferramentas, com o seu espaço, e então fazem-se alguns trabalhos de grupo. Está bem organizado, aquilo está bem organizado, e eu faço aquilo que é. Mas na prática acaba por ser, usando assim linguagem, uma expressão feita, é a tua praia. Pois é, a multidisciplinaridade é produção, é muito de produção. Produção não é a minha praia. Não, mas é a gestão da cena. Não, é a gestão da cena. Ela gosta de gerir. Eu estava a dizer mais no sentido em que do cruzamento das várias áreas. Das várias artes. Sim. Porque a Joana, apesar de nós estarmos aqui a falar no Arte Estúdio, a falar em cinema, a formação da Joana não é cinema de animação, não é cinema tão pouco. É escultura. Área de escultura, e mesmo na escultura tu trabalhaste vários materiais, não é? Usaste várias linguagens, tu trabalhaste pedra, trabalhaste tecido. Sim, comecei pela pedra e depois aquilo era muito pesado e fui... Era, e ela cravava a família para transportar as coisas para as Os meus irmãos começaram-se a cortar e então passei... Ela deixou de ter mão de obra. Ficou sem Qualquer transporte. pedrinho eram 500 quilos. É a velha história, a distribuição é que ganha. Exatamente, A distribuição é que fica sempre a melhor parte. Eu só me lembro de uma das peças, não, lembro várias, não é? Mas há uma das peças que ficou famosa, O Lego. que eu dizia que era a tampa da Sanita. Pronto. Não, é porque a peça que marcou fisicamente todos nós. Sim. O Lego dava. Quer explicar o que é que O era? Lego dava luta, Em que é o que Lego dava consistia a luta. peça? O Lego, também conhecido pelo frigorífico. Sim, exatamente. Não, mas era uma Meia peça, tonelada. apesar de não ser muito grande, era uma peça muito pesada, em mármore. Robusta. Era constituída por 3 partes, mas 2 dessas partes Eram blocos. grandes. Blocos. Vês como estou a Ou dizer seja, blocos? era algo que se conseguia transportar. E o ênfase. Blocos. É que tinha aquele tamanhinho mesmo bom, que era, não era preciso um guindaste para as levantar, não é? Mas era preciso muita musculatura. Não, e Força reparem, de a questão braços, às vezes força não de era braços. tanto o peso, é porque aquilo era um bloco e como tal não tinha não dava um jeito sítio nenhum. para segurar, não tinha pegas. Faltavam-lhe as pegas. Aquilo não tinha pegas. O problema de design, faltavam-lhe as pegas. Eu acho que toda a gente que faz aquele tipo de escultura devia fazer aquilo já com pegas, para se poder pegas. transportar. Pegas e umas rodas. E umas Era tudo o que eu rodinhas, podia. também é verdade. Era As tudo o que eu rodinhas podia. eu tinha dado jeito. E depois expus aquilo em muitos sítios e era sempre nos sítios mais. Sempre os sítios mais difíceis para Eu transportar. acho que houve sítios em que convidaram a expor a peça só na perspectiva de deixa lá ver se ela consegue trazer isto. Aquilo não teve na António Rui também. Não, por acaso. Teve. O quê? É que eu lembro-me depois, porque eu António lembro-me na Rui. António exposição Rui. da António Rui. Não, desculpa, Não. foi na Não foi na Faculdade de António Belas Rui. Artes. Exatamente. E foi onde foi feito. Sim, E mas- teve em vários sítios. Não, ela teve ainda na Vidigueira.
O sítio melhor que eu me lembro foi nós conseguimos enfiar aquilo tudo num Opel Kadett, carrinha, e íamos para Amarante, porque era vermelho. Foi o famoso, aquele Cardeu. Cardeu. Coitado, a levar com blocos de mar. Não ardeu. Esse foi as taças dos porcos. Isso era as taças dos porcos, não é? Bem, essa peça também tem uma história que também é gira, não é? Porque a nossa vizinha, nós tínhamos uma vizinha que era a Germana, que tinha porcos, e uma vez aparece-nos lá em casa, tinha gostado muito. Eu fiz muito umas taças lindas em Liós, porque eu tive também um tempo a trabalhar aqui, não estava a trabalhar na venda, estava na altura em Perpinheiro. Na altura nós tivemos aqui um natural de Perpinheiro, é verdade, que se for todo falar no Liós, não é? É verdade. Pronto. E nós fazíamos, eles recebiam artistas e nós não tínhamos que pagar nada, estávamos ali no espaço da fábrica, lá nos arranjavam um cantinho e davam-nos pedra. E os restos, não é? Claro que isso agora já não acontece. Agora era tão bom. Mas na altura eu fiz então 6 taças em Liós, um Liós lindo, acastanhado, depois pus umas resinas, enfim, mas eram umas taças assim, com um diâmetro de quê? 40, 50 centímetros. Sim. Não é? Quando se pagava parecia mais. Quando pegávamos dela. Continuamos com o mesmo problema do peso. E eu tinha lá na minha casa aquilo exposto lá no quintal, e então aí é que entra a história da Dona Germana. Tinha uns porquinhos, não era? E que foi lá perguntar: tem umas taças tão lindas, não? A quanto é que vende cada taça? Aqui está o mesmo jeito para alimentar os porquinhos, coitadinhos. Portanto, desde frigorífico, à taça dos porcos, à tampa da sanita. Mas olha, mas eu estava nada daquilo era. Eu estava a contar, nós chegamos a Amarante, vamos daqui fazer, não sei, 500 km ou o que é, e de repente olhamos para o edifício 500 km e perguntamos assim, pareceu pelo menos, perguntamos assim: ficha, então e agora onde é que está o elevador? Não há elevador, está a ver aquelas escadas ali. E eu aí, a minha hérnia de escala, disse assim: Francisco, não vais, não te metas nisso. Esquece isso, deixa estar. E lá foi. Pois. Sim, e se a Joana quer. Tive no outro dia, estava a ver umas fotografias, estava à procura de qualquer coisa de fotografias, e encontrei umas fotografias do Gabriel Nikita, assim, não sei, que ele devia ter 2, 3 aninhos. Já carregava também uma peça? Não carregava, mas estava a lixar uma pedra. Estava em casa, lá na picanceira, já estávamos na picanceira, e então ele estava com um alguidar, uma daquelas lixas de pedra, e lá estava a criança. Exploração infantil. Mas eu também era explorado, porque eu também fiz isto. Pronto, portanto, mas isto para dizer que realmente eu tenho o hábito de envolver a família. Na minha arte, quanto mais não seja para aqueles trabalhos. Porque eu também fui envolvido na vossa. Eu lembro-me em que a luz de estar com uma mesa de luz à minha frente a pintar. Agora pintei sem desta cor. Agora só tens mais 300 mil. Tu também apanhaste com isso. Digitalizar, retocar. Mas espera, dei voz a um filme. Espera. Mas tu fizeste as partes divertidas. É digitalizar. Não, é pá, mas era uma mesa de luz. Era uma mesa de luz que fazia a passagem às 3 cores. Aí, azul, amarelo. Eu tinha 5 minutos cada era 5 minutos para cada secana. Mas eu tinha que põe um desenho, pinta daquela cor, tira o desenho, põe outro, pinta daquela. Eu às vezes tinha vontade de pintar aquela porra, encher aquilo que eu espero, mas não podia. Não, mas por acaso devo dizer que eu recordo-me bem destes serões a digitalizar desenhos e depois a retocar desenhos, e aquilo era muito giro. E na altura aprendi a trabalhar com o Photoshop assim. Olha que remédio. Tinha os vários layers, e depois em casa até comecei a fazer coisas porque pronto, era muito divertido brincar com as camadas e com as imagens. E foi muito giro. Durante esse período ouvi muita música, porque tinha acesso à coleção de CDs deles, portanto eu passava horas. Que o Paulo compreende. Era mais ou menos eu ia lá acima buscar 4 ou 5 CDs e disse: agora isto é para as próximas horas. E ia levar coisas que não conhecia, o Tom Waits, muita coisa que eu ouvi lá. Olha, boas escolhas. Há aqui, considerando a Joana de escultura, o Francisco de pintura e fotografia, não é? E fotografia também. É a base da tua formação? A base é pintura. O curso era o curso de pintura. Agora tinha, por exemplo, fotografia também, e era uma área que me interessava muito.
e eu acho que também foi graças à fotografia que eu fui fazer o Erasmus depois na Bélgica, um bocadinho na Bélgica e um bocadinho na Alemanha. Portanto, digamos que foi o interesse pela fotografia que também levou foi graças quando mais estavas a dar aulas já na António Arroio, já o que é que já tinhas? Não, isto tudo antes. Isto 97 para aí, ou coisa assim no estilo. Foi 97. Depois disso tudo é que começaste a dar aulas na... Quer dizer, eu tive uma pequena experiência de aulas para aí 1 ano e meio, para aí em 89, 90, na António Arroio. Mas depois saí, porque aquilo, pronto, não havia condições para trabalhar, e depois saí. E pronto, entretanto também a animação é que me interessava, portanto larguei um bocado, fazer mesmo e não ensinar, portanto larguei isso um bocado. E depois só voltei para António Arroio agora em 2020 é que voltei lá a dar aulas. Aí fiz algumas oficinas lá, que às vezes era convidado para ir lá fazer oficinas, geralmente por causa daquele festival que é a Monstra, que me contratavam, e que eu fui sempre mantendo contacto com o pessoal da António Arroio, e provavelmente por causa disso é que depois me convidaram a Monstra do Galrido. A Monstra do Fernando Galrido, que é o diretor desse festival, que é o Festival de Cinema de Animação de Lisboa. Internacional. Festival Internacional de Cinema de Animação. Mundial e galáctico e tudo intergaláctico. Não, eu estava só a passar a dar a lambidela para passar ali tu foste dar aulas na António Arroio porque... Ele queria falar da António Arroio. Porque... Então, a Joana, aluna... Ele não estava a dar aulas, ele foi melhor ainda. Eu tinha aulas com uma professora de quem ele era muito amigo, e ele foi ajudá-la. Pois, ele foi ajudá-la, foi assim que eu a conheci. Portanto, a Joana, aluna na António Arroio, o Francisco Lança, professor na António Arroio. Não era professor, fui lá só dar um apoio. Professor. Tu foste dar um apoio a uma professora, foste como professor. Sim, mas não era meu professor. Está bem, mas foste professor. Sim. Professor assistente é professor. Sim. Pronto, sim. Então, Digamos, e porque estávamos a fazer umas experiências em cinema de animação. Vocês puseram-se a fazer experiências, olha o resultado. Temos cá o Gabriel, temos cá o Amadeu. Depois, temos já alguns 20 anos. Mas isso já não foram experiências, já foi muito concreto. Já foi muito concreto. Não, mas muitos já não anos por Já eram projetos que estavam todos com... Não, mas estavam na calha. O storyboard estava todo feito. O Chico estava a dormir. Estava na calha. Estava a dormir. Mas desculpa dele. Mas mais interessante que isso, tu antes disso estiveste em Londres a estudar também. E eu, pois, entretanto, em 85, a Gulbenkian deu-lhes qualquer coisa e decidiu lançar a animação em força. Contrataram uma equipa de professores de uma escola muito famosa em Inglaterra, que ainda hoje que é o Royal College of Art, e então eles vieram a Portugal, acho que foi 6 meses, creio eu, ou talvez mais, dar formação. Eles vinham cá e, portanto, havia equipamento com boa qualidade na altura, pronto, era o que se usava nos estúdios profissionais, portanto era o melhor sítio para aprender animação. E pronto, e depois desse curso... Tinhas-te candidatado a outros sítios ou não? Foi mesmo, não, ali que eu quero estar? Isto foi uma coisa completamente vinda do espaço. Isto foi uma coisa que caiu que nem uma bomba. Foi assim tipo, como é que é possível? Professores, pronto, nunca tinha acontecido. Mas tu candidataste, não? Não. Isto eu era um desconhecido. Concorri eu e concorreram, não sei, 30, 40 pessoas. A minha pergunta é: tu candidataste só a esse porque era mesmo uma coisa que tu achavas que... Sim, era o único que existia. Não havia mais nada. Não havia mais nada, estamos a falar de... Mas já havia o ACARD. Não, o ACARD já existia, da Madalena Perdigão, que era a impulsionadora mesmo daquilo. Na realidade era a Madalena Perdigão. Ela é que pronto, parece ter sido a pessoa... Para quem não sabe, quem é a Madalena Perdigão? Que era a esposa, pronto, era a diretora do ACARD e esposa do Azera de Perdigão. E o ACARD era um departamento. E o ACARD era um departamento, digamos, mais contemporâneo, mais experimental dentro da estrutura da Gulbenkian, que estava mais ligada ao museu, à parte antiga, não é? Portanto, as exposições mais contemporâneas geralmente iam para
para o centro-arte moderna, portanto, para aquela zona. E eles, pronto, por qualquer razão, lá decidiram que era uma boa ideia investir na animação e investiram com força nesse ano, 2 anos. E depois, o que é que dava? Dava que o plano que foi cumprido, que era dos alunos que lá estavam, eram selecionados 2 para serem bolseiros em Londres, no Royal College. E eu e uma outra rapariga fomos os selecionados e depois, pronto, tivemos a oportunidade de estar 2 anos a estudar em Londres com bolsa. E isso aí, pronto. Era teórico ou era prático? Completamente prático, era 90% prático, e tinha um esquema muito interessante que era todas as semanas tínhamos alguém que ia lá dar a falar sobre um tema, que eram os visiting lectures, nós chamávamos, pronto, eram palestras, digamos. Sim. E tanto podia ir lá o Brian Eno, como podia ir lá um contabilista, okay, a explicar como é que se cria um negócio. E isto estamos a falar de 80, sim. 86. Estamos quase a falar. Alguma conversa dessas assim em particular que tu te recordes de alguém assim, tu dissesse, epá, que oportunidade incrível de ouvir este fulano? Epá, houve vários, desde um velhote da Disney, super conhecido na altura. Era o Walt. Não, esse já tinha morrido. Não, podia ser o filho. Podia ser o filho. Como é que se chamava, lembras-te? O fulano que lá foi, era Schwarz qualquer coisa. Era um Schwarzenegger? Não era o Schwarzenegger, que eu acho que esse não desenha. Era agora, o primo. Para o Disney, só fazer aqui um parênteses, vocês viram há dias aquela notícia de que o Rato Mickey já é, como é que se diz? É domínio... já é domínio, sim, já não é, já não paga... Sim, domínio público, Atenção exatamente. que não é exatamente assim, eu fiquei com essa ideia e depois puxei a notícia atrás, então, que eu ouvi. A primeira edição do Rato Mickey, porque o Rato Mickey foi sofrendo sucessivamente alterações. Certo, pronto. Aquele Rato Mickey que tu conheces hoje, sim, já não é o mesmo. Esse não. Mas aquele magrinha, mas eu vi inclusive magrinha, aquela coisa estranha. que já há um filme de terror. Fizeram um filme de terror com o Rato Mickey, pronto. Com o original, fizeram o primeiro. a porcalhar um bocado o Rato Mickey, pronto, fizeram um filme de terror. Não sei se é bom ou se é mau, mas mas eu acho que eles têm, ao longo da história, têm feito muitas mesmo bandas desenhadas a gozar com o Rato Mickey, e aparentemente não tem havido problemas legais. Mas de forma se calhar mais ou menos dissimulada. Aqui é o Rato Mickey por isso. Sim, eu creio que sim. Eu acho que pronto, trocam-lhes alguns pormenores. Mas é inveja. Mas existe alguma figura de desenho animado mais conhecido que o Rato Mickey? Pois exatamente, como é um ícone bom de pegar, e o pessoal acho que pega por aí. Mas de facto, falem bem ou falem mal, continuem a falar, porque o Rato Mickey vende 10 quando os outros falam todos para vender um. Por alguma razão é que só agora é que terminam os direitos, porque o que eu ouvi na notícia é que os direitos tinham terminado já, ou era suposto terem terminado na década de 70, e que sucessivamente a Disney, lá está, estamos a falar dos Estados Unidos, grandes corporações, foi pagando e foi conseguindo prolongar o período, porque já era para ter sido há mais de 50 anos. Isto tem um período, todas as coisas, inclusive as obras musicais, enfim, como e tudo, passam para o domínio público a partir de uma determinada altura. E portanto, creio que já há 50 anos, ou perto disso, que já era suposto. A Disney é que foi prolongando, de facto, a questão. Olha, sim. Não, ia dizer, mas cortei-te o raciocínio. Estavas a falar dessas palestras. Pronto, havia palestras, quem mais? Houve um historiador, agora os nomes já não me lembro deles, um historiador também que foi espetacular, porque pronto, lá está, eu vinha da António Arroio, vinha de Belas Artes, tinha audiovisuais em Belas Artes. Mas não se falava daquelas coisas com aquela profundidade. Na António Arroio, infelizmente, tirando um professor excepcional, que era o Edgar Sardinha, que eu tenho que dizer que era fora de série. Aliás, por alguma razão, a própria António Arroio ainda venera hoje esse nome, e há uma sala que é a sala Edgar Sardinha, porque foi um professor completamente excepcional, motivador, um poço de sapiência. Pronto, o resto era uma tristeza em termos de audiovisuais. Deixa-me só fazer uma pergunta. E então, mas ele ficou-te na retina e marcou-te
por ser um bom professor ou por ser alguém nesta área que era muito bom? Na área do ensino há uma mistura, e por isso é que é difícil encontrar às vezes qual é. Isto agora é a questão pedagógica, é a questão que sequer nós ainda vamos falar, que é o que é um bom professor. Pois. E que é uma questão que tu estás sempre, se tens 28 miúdos à tua frente, ou 12, ou 10, ou o que quer que seja, ou de várias idades, eu faço a pergunta o que é um bom professor? Exatamente, eu faço esta pergunta, por exemplo, aqui no caso da outra música, nós temos professores de música, e eu disse sempre, e continuo a dizer, que eu quero um bom professor, não tenho que necessariamente ter um bom músico. Sim. Porque eu quero que sejam os miúdos. Se eu conseguir juntar as duas coisas, ótimo, não é? No caso do Fiusa, ele é um excelente professor e ainda por cima é um excelente músico. Mas temos que. Eu preocupa-me mais a questão do bom professor do que um bom músico. Sim, embora a questão é: tu queres um bom professor e na realidade. Eu acho que elas são indissociáveis. Um bom professor tem que ser sempre alguém com um bom conhecimento. Sim, não tem forma de passar. Mas há conhecimento, não necessariamente um bom músico. Parece-me que a expressão mais correta será um músico extraordinário ou alguém que de facto com um enorme destaque. É preciso, tem que ser. porque há artistas que são muito bons na sua área, mesmo muito bons, e depois não têm jeito para ensinar. Eu nem encerro isto na arte, encerro de uma maneira geral. Há pessoas que podem ter bons conhecimentos técnicos e serem professores fantásticos e não saberem tudo. Mas serem professores fantásticos. Mas tem que ter um conhecimento empírico. Mas eu diria que tu podes ter duas pessoas, este de facto saber muito mais sobre um assunto e este saber muito menos, e este ser um excelente professor e este não ser. Claro, o que eu queria dizer é que acho que enquanto professor ou enquanto educador, professor, professor, sim, tu tens que dominar o suficiente para o aluno te respeitar enquanto pessoa que está a passar conhecimento. Porque se não dominares, a própria forma como tu passas a mensagem não é fiável. E por isso, e agora entroncando um bocado naquilo que o Francisco estava a dizer há bocado, alargando a questão, se calhar tem que ver com o facto do nosso país ser um país muito pobre ao nível dos audiovisuais, sempre foi, na produção, pelo menos é a ideia que eu tenho, e sou ignorante na matéria, mas vou acompanhando, e a ideia que eu tenho a nível da produção, e há bocado falávamos aí, ainda em voz off, na questão dos 50 anos, né, da ditadura, em que não se fez nada, praticamente nada, não é? Na questão do museu e tudo o que lá está, tudo o que era censurado, não é? E tudo aquilo que se tentava fazer, ou seja, às tantas era um terreno em que as pessoas deixavam de apostar porque já sabiam à partida que não ia passar, e portanto que não. Sim, e depois tem uma outra questão que é um país muito fraco ao nível dos mecenas. Sim, na medida em que a própria arte, em que o próprio Estado não participa ativamente, como noutros casos como nós tivemos a nível do desenvolvimento, como por exemplo a Itália com a criação do Cinecittà, não é? Sim. Que proporcionou um boom no cinema italiano absolutamente fabuloso, não é? Naquela altura. Sim, mas também temos que ver que estranhamente, não é estranhamente, a Itália sempre foi um país poderoso, mesmo desde o início. Se formos ver a história do cinema, com grandes produções, com muita gente envolvida. Depois há realmente depois há a fase do neorrealismo, não é? Do pós-guerra, onde aparecem 4 realizadores que realmente marcaram em termos mundiais o cinema italiano, e muito daquilo que os historiadores veem do cinema italiano ainda é essa corrente, que foi a corrente do neorrealismo, que foi importante a nível de todo o mundo. Pronto, nós falávamos há bocado que eu não sabia. Eu hoje fui visitar o ANIM, que é o Arquivo Nacional de Imagem e Movimento, e tem lá uma exposição fotográfica lá no hall de entrada, e uma das imagens que é exatamente, algumas das imagens são dos primeiros filmes feitos em Portugal e são de 1896. Em 1895 os irmãos Lumière inventam o cinema, ou seja, um ano depois já havia gente a filmar em Portugal, o que é excepcional, não é? Portanto, foi muito rápido, mas depois há ali, e é curioso, tem lá uma série de painéis, nós vamos avançando na história do cinema portuguesa,
E depois de repente há ali uma altura em que realmente que coincide com a altura do salazarismo e pronto, da ditadura, em que realmente são as comédias, aquelas comédias que ficaram na história como as comédias portuguesas, não é? Da Canção de Lisboa e tudo isso, e depois as cópias disso já nos anos 60, que já não conseguem levar o público ao cinema e que já não tem piada nenhuma e que já ninguém acha piada nenhuma àquilo, e tudo o resto, tudo o que é de cinema, que noutros países nos anos 60, lá está, em França havia a Nouvelle Vague, pronto, havia o cinema japonês, portanto em todo o mundo estavam a acontecer coisas, e Portugal, como noutras áreas da cultura, estava fechado, estava estagnado, não é? Mas eu estou a ir muito para trás, porque eu acho que agora não vou dizer os últimos 10 anos, porque não sei precisar exatamente, mas acho que hoje em dia o cinema português tem uma pujança e uma força muito grande que não tinha nessa altura. Se calhar também estamos a atravessar um processo que atravessámos com a música, porque exatamente. Temos um processo como muitas décadas atrás. Sim. Mas isso é um sintoma do nosso país. Corrijam-me se eu estiver errado. Sobretudo em termos culturais. Corrijam-me se eu estiver errado. Nós só tivemos televisão a cores. A primeira emissão que eu me recordo da televisão a cores foi o Festival da Canção, em que o Carlos Paião ganhou com o playback. Foi a primeira emissão experimental a cores na TV. Portanto, estamos a falar no início da década de 80. Sim. Quando toda a Europa já tinha televisão a cores há não sei quantos anos. 85 ou 86. Pronto. Portanto, vejam bem. Sim, eu acho que isto é sintomático do atraso dos audiovisuais. Sim. Numa altura em que já a Europa toda, aliás, o mundo civilizado, aquilo que chamam do primeiro mundo, já tinha televisão a cores, toda a gente tinha televisão a cores, e nós, numa altura tínhamos que pôr 2 antenas no telhado. Nós também tínhamos a cores. Canal e o canal e o canal. Nós também tínhamos a cores, era só 2 cores, mas tínhamos a cores. Era cinzento claro e cinzento escuro. Exatamente, até que nem era preto e branco, era cinzento claro e cinzento escuro. Exatamente. Mas lembro-me e tínhamos os anúncios do restaurador Olex e da pasta medicinal Cote. Lembro-me de se meter aquele filtro à frente ainda me lembro de ver os meus avós punham um filtro à frente da televisão que era para aquilo dar uma outra cor, para simular cores e não sei o que. Quem é que se recorda do primeiro filme a 3D, quando pouco tempo depois da cor, com aquele bicho do lago que tinha que comprar os óculos que vinham com a TV Guia, lembram-se disso? Eu recordo velhos, é o que eu te digo, velhos. Eu recordo de ir ao muito bom. Era desilusão. Não, o quarteto era o quarteto. Passou um filme produzido pelo que era não sei o que, de Frankenstein, Carne para Frankenstein, que era produzido por Andy Warhol, e então que aquilo acaba, pronto, aquilo era só rir, porque acaba com um fulano que está meia hora a morrer com um pau espetado e assim com uma linguiça assim apontada assim na nossa direção, e pronto, aquilo tem que exagerar tudo para dar aquela emoção. Atenção que isto é em 3D, isto tem perspectiva, vocês vejam, desviem as cabeças, as pessoas ainda batem na linguiça que está aí pendurada, né? Mas foi o princípio da realidade virtual, foi, então. Tínhamos que começar por algum lado. Exato. Olha, mas deixa-me só perguntar de uma coisa. Esse curso em Londres era muito prático. Exato. Tu trouxeste lá trabalho feito? Eu lá fazia... Desculpa, trabalhaste em algum projeto conjunto ou fizeste alguma coisa tua? Nós tivemos um projeto conjunto porque houve uma coincidência com... eu não sei se era o centenário da própria escola, mas era um projeto em que nós podíamos fazer segmentos, ou seja, diziam ok, então desde 1910 a 1920 é para ti, e tu ias ver o que é que naquela altura, o que é que tinha acontecido na escola, quem é que tinha passado por lá e que fosse famoso, e eu apanhei um bocado que foi o bocado que teve lá a estudar um escultor muito importante, que foi o Henry Moore, mas ao mesmo tempo coincidiu com o bombardeamento de Londres pelos Zeppelins, e portanto nós hoje é difícil de imaginar, mas os Zeppelins não faziam barulho, portanto, e lançavam coisas do espaço, portanto, à meia da noite, dirigíveis, não é? Os dirigíveis que, portanto, que não eram detectáveis, não havia rádio, não havia, portanto, portanto, o terror que aquilo devia ser, de repente começaram a ter que cair coisas que eles lançavam e nada, e isso coincidiu com, portanto, era um trabalho conjunto, embora não fosse um trabalho coletivo, não é? Já aqui na Gulbenkian também o projeto foi também
também coletivo, no sentido em que cada um de nós também ficou com... o filme chamou-se O Retrato de Portugal, e cada participante ficou com um bocado daquilo que seria características portuguesas, e no meu caso era a imigração, era o ter que sair para o estrangeiro para ganhar a vida, que era a pessoa que gosta ou deixa de gostar, portanto ser obrigado a emigrar, e pronto, houve outras pessoas que era o teatro, por exemplo, português, ou outras partes, mas eram filmes coletivos no sentido de ficas com este bocadinho e este bocadinho está por tua conta, pronto, não era aquele coletivo no sentido vamos sentar todos à mesa e agora vamos pensar num projeto, que é uma coisa que nós usámos ainda agora. Pronto, nós ontem acabámos um projeto na Casa da Cerca, em Almada, de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, e isso foi um projeto realmente coletivo, que é ter as pessoas todas à volta de uma mesa. Vocês os dois gostam bastante de Almada, não gostam? Bastante. Não. Bastante. Ninguém gosta da margem errada do Eu rio. só vos fiz essa pergunta porque já estou farto de dizer ao Raul que é a margem certa do rio. Ninguém gosta da margem errada do rio. É a margem Ninguém gosta certa daquela do rio, Raul, Aquilo é do outro lado. Olha, e se vocês é quiserem, do outro lado. vocês vão beber um cafezinho à Casa da Cerca e vocês veem os estrangeiros. Ou são só a carinha deles quando chegam ali. Mas já não percebem nada disto. Pá. Quando chegam ali, veem a paisagem de Lisboa e o Rio e ficam todos. Sim, mas eles têm que ir lá, eles vão lá ao outro lado só para poderem olhar cá para esse lado. Tem uma vida cultural muito. Brutal. Eu vivi muitos anos em Almada e até a própria Casa da Juventude eles fizeram em Cacilhas, no topo de um alto, com uma vista, toda em vidro, sabe, uma vista sobre o Rio e sobre Lisboa, uma coisa incrível. Sempre foi Tem lá muito vários mais... concertos que era muito habitual estar a tocar e estar a olhar pelos vídeos. Ver Lisboa à noite é de facto Sim, mas sempre foi muito mais... e culturalmente muito ativo. Sim, muito ativo. mas muito mais ativo do que Lisboa, culturalmente. Muito mais. Muito mais eclético, porque do não... Lisboa, não digo, e na parte que eu conheço... Na proporção... Muito mais no sentido de que sim, era muito mais as iniciativas. Lisboa cedia, pela sua dimensão, tinha muitos sítios, tinha espaços muita produção da Almada, havia muita coisa assim, mas exatamente. Levar a... Não, mas sempre aconteceram um monte de coisas, festivais de todo o género e feitio, coisas que na altura, agora já não, mas nos primórdios eram festivais que não podiam vir para Lisboa porque não havia espaço, porque não havia como encaixar, não havia como rotular esses festivais e esses acontecimentos musicais e bandas, muitas bandas que não vinham tocar a Lisboa porque não havia espaço para eles, e em Almada sempre foi dado esse espaço. Almada Olha que numa área que nos é muito cara, que é a música, eu recordo-me, comecei nessa prática no final da década de 80, início de 90, e Almada era um viveiro, aquilo era quarteirão sim, uma banda de qualquer coisa. Sim, mas também era o berço do rap português, do muito apoiado, muito apoiado por governo local. Quinzena da Juventude, a Câmara Municipal de Almada, todos os anos tinha a Quinzena da Juventude com uma série de coisas, de fotografias, com mostras de fotografias, mostras de música, artes plásticas, na rua, um monte de coisas. Enquanto cá em Lisboa não tinhas tanta coisa assim. Sim. Cá em Lisboa era sempre em espaços culturais, em determinados sítios, que não eram muitos. Daqui nada vamos ouvir o Raul dizer que adora a Almada. Não. Estivemos mais longe. Não, eu gosto. Há uma coisa em Almada que eu adoro. Ele vai lá comigo. Não, há uma coisa em Almada que eu adoro, sério. Vai dizer que é ponto 25 de Abril. É a seta que diz Lisboa. Epá, adoro aquela seta, pá, a sério, adoro. Eu não gosto de Almada. As pessoas que tiveram à nossa volta e que são excepcionais, quando falam exatamente desses tempos dos anos 80, e tu dizes, epá, toda esta gente fazia parte de um grupo de teatro, fazia parte de uma banda e transitavam de uma banda para a outra, portanto havia muita vida cultural e isso ajudou que eles têm, pronto. E muitas atividades, e muitas coletividades que de facto incentivavam isso. A Almada tem a incrível almadense, que é, se não me falha a memória, a filarmónica mais antiga do país. Com mais de 100 anos. Tem mais de 100 antiga anos. do país. Sabes que é do Distrito de Lisboa é o concelho com mais companhias de teatro.
Não me custa nada acreditar. Também sou desse tempo, eu também fiz o meu tirocínio no teatro e lembro-me que na altura havia um intercâmbio enorme porque eram montes de, não companhias, mas grupos de teatro e montes, e o que é engraçado é que fácil arranjar espaços para ensaiar. Toda a gente conseguia arranjar em Lisboa. Toda a gente conseguia arranjar porque havia essas sinergias no Conselho. A Academia Almadense, que tem um cinema antiga ainda com balcão, uma coisa que leva para aí 700 pessoas. Mas aquilo ainda está de pé, aquele edifício. Está, e segundo sei, foi recentemente remodelado. Boa. Foi recentemente remodelado. O cinema da incrível Almadense foi remodelado. Hoje em dia é um café fantástico, um café-concerto onde se podem ver concertos todos os fins de semana. Cá em Lisboa transforma-se em igrejas. É mais parecido. Ou centros comerciais também dá. Isso depende. Bem, agora que já desfilaram as marchas de Almada e de Lisboa, Sim, agora já no final do episódio depois veremos quem é que ganha, quem é que foi o bairro que ganhou. Mas também estiveste aí caladinho 10 minutos, estavas a pensar nisso, não é? Era só para nos mandar calar. Não, estava a pensar que estávamos aqui a falar do percurso do Francisco no cinema de animação. E a Joana também tem feito cinema de animação, mas os seus primórdios, enquanto o Francisco esteve em Londres a estudar e sempre esteve ligado mais ou menos a esta área, a Joana andou a fazer outras coisas. O cinema de animação comigo foi: se não os podes vencer, junta-te a eles. Pronto. Oh, amor, conta lá aquela história de que tu adormecias a ouvir a câmara escura. Clique. Ok, eu adormecia na câmara escura, mas não é isso que vocês estão a pensar. Havia um quartinho lá na casa dele onde ele tinha a sua Bolex, não é? Era Bolex 16mm em película. Pronto, e que fazia aquele barulho de clique. E animação, como não sei se sabem, mas eu explico, é imagem a imagem. Portanto, põe-se um desenho, fotografa-se, tira-se o desenho, põe-se outro desenho, fotografa-se. E esta Bolex... Não podes dizer isso assim com esse ar de enfado, porque eu já gozei com o Penin da banda desenhada a dizer-lhe se ele não tem medo de ser chamado de calão, porque é um desenho aqui, um desenho ali, e vocês fazem muitos desenhos. E aquela câmara acho que era uma grande bomba, né? Mas era antiga e então aquilo fazia clac, clac. E eu era jovem, era muito jovem e lá ia acompanhar o meu namorado, não é? No seu hobby, não era hobby? Sim, naquela altura era. Tínhamos outras atividades profissionais, então fazia. E também tinha que ser à noite, porque não podia entrar luz. Nós fechávamos tudo, mas não podia haver luz, não se podia fazer de dia, porque era um quarto normal, não é? Não era propriamente um estúdio. E eu adormeci ainda hoje, eu ouço na minha cabeça esse som. Ainda hoje eu estou lá a carregar no botão. Ela para adormecer hoje em tem que dia ter uma gravação. Lembra-se uma gravação daquele clique. Quando tiveste que entregar a câmera foi um desgosto. Porque foi aí que começou, deixou de haver a tua cena da animação? Deixou de haver. Não. Foi já mais tarde. Muito tarde. Não, eu sempre achei a animação uma seca. Para quem faz cinema de animação, está certo. Aquilo sempre foi um bocado seca para mim. Era tudo muito lento, um processo que levava uma eternidade, e na altura era muito mais rápido agarrar na rebarbadora, direto com o disco que 210. Claro, estão a ver, uma mulher da pé. Não, nessa altura ainda não era, mas nessa altura fazer animação, portanto estamos a falar nos anos 80, início dos anos 90, era uma trabalheira. Pintava pintura em acetato, tu estavas a falar há pouco. Sim. Pintura em acetato, a digitalização, ou seja, era um chão cheio de acetatos pintados, depois caía um pelo, lá tinha que se pintar tudo outra vez. E depois filmava-se em película. E mesmo assim já estás a fazer um processo muito rápido. Já estou a acelerar. O desenho da mesa de luz, não é? O traçar o desenho. Sim, a própria animação, não é? E depois fotografava-se em película e depois ainda ia revelar. Ia para o laboratório, vamos ver se corria tudo bem. Depois íamos ver como é que aquilo estava. É? E depois podia estar mal e tinha que se repetir. Pronto, é assim. Eu achava graça ao rapaz que fazia aquelas coisas, não é? Não às coisas que ele fazia. Não, e às coisas que ele fazia, mas o processo não achava muita graça. E tenho que dizer que estava já numa de arte contemporânea e queria fazer coisas muito
alternativas? Sem narrativa? Ou... Sim, não queria. Contar para mim, uma- eu não contar quero uma não conto historinha. histórias, portanto, para mim não fazia sentido estar a trabalhar num meio É uma narrativa, não é? que usava uma narrativa, que tinha que ter uma linha gráfica e artística igual do princípio ao fim do filme, não é? Portanto, que ainda hoje se mantém esse tipo de filmes, mas hoje em dia é um mundo de possibilidades, de técnicas, de maneiras de falar. Ou seja, eu faço filmes na realidade. São quase quadros vivos, não é? Eu crio ambientes, crio espaços, ambientes que têm a ver com o meu trabalho da escultura, mas por outro lado dou-lhes movimento, e é isso que os torna cinema, só isso, não é? Porque eu até prefiro muito mais que os meus filmes sejam projetados em espaços fora da sala de cinema, não é? Onde as pessoas possam usufruir da imagem de movimento e do filme um pouco como processo da escultura e da arte de galeria, da arte, uma instalação, exatamente. Portanto, os meus filmes são instalações, no fundo, porque é o lugar de eleição para os mostrar na sala de cinema, são mostrados e ainda bem, não é? Mas não é o sítio que eu prefiro. Mas pronto, isto para dizer que aborrecia-me um bocado tudo aquilo, mas o processo agora também já é mais rápido, por isso é que... Pois, não, entretanto, hoje é uma maravilha. Não, mas isto ainda tem outra volta. Eu, entretanto, trabalhava na altura em artes gráficas, depois entrei para Belas Artes. Os 2 primeiros anos de Belas Artes na altura o curso ainda era de 5 anos e eram anos comuns a todos os cursos. Não tínhamos, só escolhíamos o curso no 3º ano. Portanto, os 2 primeiros anos é um pouco aquilo que está a acontecer agora na António Rui, mas não tínhamos tantas tecnologias, mas eram os 2 primeiros anos em que nós podíamos experimentar tudo. E pronto, eu encontrei a minha casa, a minha praia, a minha onda, o que queiram chamar, não é? Encontrei realmente um sítio. Eu tive 4 anos até conseguir entrar em Belas Artes. Trabalhámos em ilustração, artes gráficas, fomos fazendo muita coisa. E fui sempre tentando, porque tinha esta fixação de queria ver como é que... Queria fazer uma licenciatura, queria continuar a estudar, sempre gostei de estudar, e era ali. Pronto, e na altura havia o quê? A Faculdade de Belas Artes de Lisboa e do Porto, particulares nem pensar. Pronto, depois entrei, comecei a fazer as minhas esculturas, os meus projetos, as pedras. Eu não trabalhava só em pedra, mas era essencialmente. E até que em 2000, depois ainda, entretanto, acabei o curso. Antes de terminar o curso tive o Gabriel, o primeiro filho. Depois a coisa ainda conseguiu, mesmo depois do Gabriel nascer, eu consegui continuar a trabalhar em escultura e a fazer tudo e mais alguma coisa. Porque o trabalho da pedra e da escultura tinha uma coisa engraçada, que era nós muitas vezes íamos para fora, no país. Para os simpósios. Porque queríamos trabalhar granito, íamos para o sítio do granito, havia muitos simpósios. Pronto, era assim, é uma coisa como um bocadinho como a Gulbenkian, mas micro nacional, era tudo dentro do país. Numa escala diferente, não é? Era, mas íamos ou com professores de Belas Artes ou concorríamos a estes simpósios. Tínhamos, pronto, alojamento, alimentação, material. Eram e tudo residências mais. artísticas. Eram, agora chamam-se as residências. Depois as esculturas eram colocadas em espaços públicos onde nós realizávamos. Era ótimo para as câmaras, porque por um valor muito baixo ficavam com a vila forrada às esculturas, não era? Porque juntava era um bastante encontro gente. de artistas muito giro. Nós éramos capazes de estar 3 semanas, um mês, sempre a trabalhar, a viver nos mesmos sítios. Conheci pessoas muito giras. Claro que o Francisco ia sempre ter comigo, não é? Que Eu era o que ia lá lixar as pedras. Não, brincas. Ia lixar as pedras. Era. Não, eu tenho fotografias de eu todo equipado, lá eu estava coisa ali, Máscara. tudo. Não, ninguém se tudo. safava. E a tua sorte, Paulo, era me conhecer nessa altura, senão Sim. também lá tinhas estado. Não, mas ele conhece o género, porque eu estou-lhe sempre a pedir ajuda para tudo e mais alguma coisa, portanto ele já conhece o género. Isto não é ajuda, é envolver as pessoas. É aquilo que eu faço, eu não lhe peço ajuda, eu Exatamente. envolvo. É, Eu já dizia à minha avózinha, o saber Coletivo. não ocupa espaço. E, portanto, aprendendo um bocadinho de qualquer coisa. Isso leva-me a uma pergunta.
Qual é o estado do cinema da animação neste país? Epá, do que é que ele se vai lembrar? É uma desgraça. Não é uma desgraça, antes pelo Não, contrário, nada, É está. nada. porque o Festival como a Monstra, por exemplo, é um bom exemplo que não é nada uma desgraça. Não, Tem eu acho que E há um festival também em Vila do Conde, não é? Que tem uma das certa. curtas. Mas certa pujança, já. sim, Acho sim, embora esse não seja especificamente Sim, sim. de cinema de animação, é aberto a todos os géneros. Mas tens o Cinema. E também tem animação. De animação especificamente, pronto, os mais importantes é o da Mostra em Lisboa, do Cine Anime é o mais antigo, Espinho. tem 40 em Espinho, que tem 40 e tal. E o de Mafra também é já muito famoso. É um dos mais conceituados. E Ainda não Ainda é. não é. Ainda não é. Mas vai eles ser. esperem, vão ver o que é que vos acontece. Esperem. Mas pronto, é engraçado porque sendo estes festivais, tendo a Monstra tem vai fazer 24 anos, acho eu, não é? Portanto, isto significa que já há gerações que foram formadas, crianças que foram à Monstra e que serão realizadores. O mesmo acontece com a Cineanima. Eu sou fruto de ir a Espinho, ficar lá a dormir nas pousadas da juventude e estar lá com mais pessoal. Pronto, também faço parte dessa geração que foi influenciado por os filmes que vimos lá. E o Cineanima dava a oportunidade de também teres contacto com realizadores do mundo Exatamente, inteiro. e estares Eu a recordo jantar teres com- uma oficina com o agora escapa-me o nome, o senhor do Wallace and Gromit. Exato. Os fãs da Hardman do estúdio fizeram lá Esses filmes são uma. tão giros. Pronto, eles Adoro fizeram esse uma filme. oficina em que Wallace and explicaram Gromit. como é que se faziam os esqueletos, e lá está, uma oficina prática, ou seja, toma lá o ferro de soldar. Estamos a falar de uma solda altura lá em que isso. tu não ias ao YouTube ver como é que isto se fazia. Exato. Só por curiosidade, aquilo é tipo bonequinhos de plasticina, não é? Não e é- o processo é mais ou menos o mesmo, um não é? esqueleto, Faz não um é- movimento, fotografa, não? Sim, o processo é o mesmo, mas não é só Não é de plasticina, porque a plasticina é pesada, não pode ser maciço porque parte. Tinha algumas partes nos primeiros filmes de plasticina, mas entretanto cada vez mais é alterado por silicones, por matérias que se tiram e encaixam. Pois é, tudo E desmontado. que Aquelas é- expressões todas, Exato. aquilo vai. E É vai como ser- a ovelha choné. Adoro isso. Adoro isso. Mas pronto, como é um festival já com muitos anos, tem os contactos para trazer cá esse pessoal muito famoso, não é? Mundialmente. E nós termos acesso a estar a jantar com um finlandês ou estar numa oficina com finlandeses é um espetáculo. Portanto, foi uma das escolas de uma geração, foi exatamente essa possibilidade de contacto. Eu acho que houve também uma grande vantagem, que foi cada vez mais os miúdos, e isso acontece hoje e acontece com os nossos, que é os miúdos cada vez ser mais fácil irem estudar lá para fora, e nós começamos a ver que muitos dos craques de animação portuguesa passaram ou França ou Inglaterra ou Espanha, ou pronto, eles foram para fora, aprenderam e depois trouxeram novamente os seus aquilo que aprenderam. Mas depois também há que é a vossa grande batalha, não é? Que é entrar nas escolas, e a Monstra, por exemplo, com a monstrinha à solta pelo país, Exatamente. tem feito um trabalho importantíssimo. Exato. De quase de evangelização Porque dos jovens. sim, há muitas crianças que a primeira vez que vão ao cinema, e cinema grande ecrã, é quando há atividades relacionadas com estes festivais. Portanto, os festivais organizam ciclos dedicados por faixas etárias, têm programas para determinadas faixas etárias, e então é a escola que vai à sala ou de cinema. também podem ser sessões nas próprias escolas. Ou Pois, podem ser exatamente. sessões, mas eles Professores. preferem. Todos Sim, os anos a minha filha vê as sessões da na monstrinha. escola, Exato, na exato, própria exato. escola. E isso é muito importante. Isso é, Aliás, eu sei que é Então uma, o cinema é de uma animação causa. está bom em Portugal, recomenda-se, e a nossa criançada dizer, pode ir o trabalhar para a área. Está num processo. Está num processo. Não, é assim, isso é tudo muito giro, mas não há guito, não há dinheiro. Voltamos à conversa há dos mecenas. dinheiro, há dinheiro. Não Dinheiro é há. essa a questão. Pronto, Nós temos, Está mal distribuído, nós vá, temos a pronto. nossa grande instituição de financiamento, que é o que é Instituto uma, de é Cinema aquilo que e tu falavas há Audiovisuais. bocadinho do Pronto. mecenas. Nós realmente, alguns países que nós vemos,
Por exemplo, o Reino Unido tem, no fim dos filmes, vês lá patrocinado pela lotaria, não é? Tem dinheiro da lotaria. Os brasileiros, a Petrobras, não é? Portanto, a empresa de a gasolineira. São os grandes mecenas. Seguradoras, etc. Nós em aqui, Portugal só temos zero. Só há uma fonte de financiamento. Mas o financiamento do ICA é muito superior ao financiamento, por exemplo, inglês, que o Estado inglês dá exato. para os Portanto, filmes. é sempre um bocado difícil dizer, mas estamos muito mal. Epá, há piores. E vamos lá ver uma coisa, nós também esquecemos, os mecenas também investem normalmente em produtos que entendem que têm algum retorno. E eu já vou explicar onde é que eu quero chegar com esta questão. Estávamos a falar do processo da música há pouco, não é? Hoje em dia a música portuguesa está de boa saúde. Pode vir alguém agora a seguir desmentir-me, mas aparentemente está de boa saúde. Ai dele. Não estou a falar só em termos financeiros, se calhar ninguém vai fazer cá uma carreira em Portugal como faz a Madonna, ou tudo bem, continuamos a ter a nossa escala. Mas nós também continuamos a ter muito estigma nos espectadores do cinema português, seja ele animado ou a imagem real. Portanto, a procura, nós não podemos só criticar a ausência de financiamento ou o que é que se produz, quando a procura também tem que ser ainda muito trabalhada, certo? Sim, e isso ainda é um problema mais grave, quer dizer assim, não será sei que se será as bem pessoas isso, eu percebo o que estás a dizer, mas que não é bem isso. Porque repara uma coisa, tu tens aquilo que se designa em termos de cinema blockbusters, cinema de animação, o que sai da Pixar, o que sai da Disney, todas essas grandes majors. Estou a falar de cinema têm português. meios, pronto, mas porque têm meios e conseguem encher salas. Porque há de facto tem uma tecnologia. Mas, Paulo, não te esqueças, Nós não estamos temos a falar que ver. desse tipo de cinema de animação. Nós temos que ver que não é por coincidência que essas empresas vêm dos Estados Unidos, certo? E é preciso esgravatar um bocadinho na história do cinema americano e para ver como é que eles dominaram o mercado a seguir à Segunda Guerra Mundial. É preciso ver que muitos dos realizadores da Europa fugiram para os Estados Unidos, Fritz Lang, montes deles. Portanto, eles o cinema americano dominou as salas, não é? Portanto, dominou aquilo que era exibido nas salas e criou uma tradição. Mas, por exemplo, há toda nos uma festivais, história. nestes festivais que estivemos a falar, o cinema americano É pobre. é muito pobre. Há muito pouco. Porque estamos a falar de cinema de animação de autor. Okay? É muito pouco criativo. É. E tu, pronto, tu és capaz de dizer assim: a Pixar ganha milhões. Sim, mas também os filmes começam-se a parecer todos iguais. Porque a partir do momento em que tecnologicamente houve uma altura em que eles podiam dizer assim: agora a água parece mesmo água, aquilo está um espetáculo. Olha, agora os a não sei quantos, a atriz tem cabelos, que aquilo parecem mesmo cabelos. Mas chegamos a um ponto em que já não é o efeito técnico que nos deixa de boca aberta. E então começas a patinar, porque que história é que se está a contar? Não há história. A história é. Porque é que a Disney está a fazer o livro da selva e o Dumbo e o não sei o quê? Mas agora é em 3D. Está bem, mas a gente já vimos o Dumbo, também já vimos o livro da selva, também já vimos Porquê isso. é que um filme tão simples como o Ice Merchant chegou aos Oscars e não um filme da Pixar? Não é? Está bem, ganhou outro inglês, mas também, mesmo que ganhou é completamente estranho. Simples. São filmes muito estranhos. Muito bem feito, muito bem animado, um som, uns vozes espetaculares, não é? Mas de uma simplicidade, não é? É um livro, é um filme filosófico baseado nós, se calhar, num livro. até estamos a entrar numa fase em que as pessoas percebem. Bom, também é outra todas meio. as áreas das artes nós sempre tivemos clusters que procuram coisas muito específicas, que seguramente que no cinema da animação há de haver muita gente. Eu lembro-me que dá-me logo vontade de rir daquele que eu era miúdo, desde miúdo, que me lembro do nosso querido Vasco Granja. Exatamente. Que dava o Bugs Bunny, aquelas coisas, e depois de repente apresentávamos agora vamos ver um filme do leste da Europa. Uma coisa aquelas coisas, algumas coisas intragáveis, não é? Pois. Checoslováquia e da Polónia. Havia classes para aquilo. E há gente, eu por vezes gosto de ver um cinema de animação à antiga. Todos. Aquela animação à antiga. Todos os realizadores portugueses da minha geração, da tua geração, mesmo anterior, não é? Até há 20 anos. Foram todos influenciados por isso. Todos são resultado daquilo que o Vasco Granja lhes mostrou.
muito, todos falam, não há nenhum que não fale do modo como aqueles filmes os marcaram, impressionaram, porque não havia, quer dizer, é outro mundo completamente diferente daquilo que eram, pronto, cinema de animação para crianças, séries, não é? Sim. Qualidade baixa, o que interessava era fazer quantidade, não é? E de repente aparecem estas coisas. Claro que hoje somos muito mais exigentes, queremos sempre. Mas não te esqueças que o filme americano vive de marketing. Sim. Portanto, há uma fatia. É uma coisa que está massificada, é para as massas. É uma fatia. E tens mas muito assim, público ainda em Portugal a dizer filmes portugueses, sejam eles de animação ainda tem esse ou de estigma. imagem real. É. Assim como houve durante muito tempo com a música portuguesa, já falámos aqui disso várias Mas vezes. isso é um estigma, eu vi. Pronto, a questão é, esse estigma, na fase em que estamos, A Joana esqueceu-se de tirar. Não foi ao alarme do antibiótico. Não, este alarme é dizer que temos que terminar a primeira parte da conversa, porque estamos em cima da hora. Sim. Estamos a bater a hora e 10 de podcast, de facto. Portanto, mas só para terminar, e reforçando essa ideia, aquilo que estavas a dizer é de facto uma verdade, Zé, porque existe esse estigma. Eu próprio assisti, entretanto, porque a partir de determinado momento me foi dada essa possibilidade e comecei a ver cinema português, e nós temos excelentes realizadores, filmes, mas atenção, e o incríveis, o filmes estigma incríveis. não é só Eu lembro-me de um particularmente, de um filme que se chama, não me recordo o nome do realizador, chama-se Tarde Demais, é baseado numa história verídica de 4 fulantes que andavam à pesca de um mexilhão no meio do Tejo. Exatamente. E o barco vai. É um Isso é o filme filme de uma com o Vitor Norte, intensidade. não? Com o Vitor Norte, sim, com o Vitor Wallenstein. É um filme de uma intensidade, Sim, uma sim, coisa sim. brutal, de tal maneira que eu andei doido e andei à procura e comprei o DVD Sim. para rever aquilo. Eu gosto imenso de rever Mas, filmes, Paulo, como reler livros. o estigma nem é só com o cinema português, porque é isso que o Francisco estava a dizer. De uma maneira geral, o cinema que se consome em Portugal é o cinema norte-americano, é a produção norte-americana. Hoje em dia já é muito normal Não tu só ouvires os- falar do cinema francês, os filmes muito As comédias, giros, muito sim, recente, então, é um sim, fenómeno mas é recente. sim. E ver cinema francês ao cinema era uma coisa impensável para muita gente. tinhas Para um- nós sim, mas por exemplo, para a geração dos nossos pais, não. Eu lembro-me, por exemplo, na geração dos meus pais, eu lembro-me da minha mãe juntar-se com amigas para irem ao cinema na Costa da Caparica, quando apareceu o primeiro cinema, para ir ver filmes indianos, que era uma loucura. Quando apareciam os filmes de Bollywood, Sim. com aqueles atores muito doidos e com aquelas patilhas. Mas felizmente O cinema indiano tinha, e o próprio cinema italiano tinha uma grande influência em Portugal. Havia Sim. Mas muita gente, o Totó, felizmente, e todas essas coisas. Felizmente agora tens até, mesmo em termos de programas de cinema, tu tens o do Mário Augusto, que é mais focado nos Scorseses e afins. O Cinemax, por exemplo, passa muita coisa alternativa do Sim. Tiago Alves, Tiago Alves, sim. nomeadamente cinema de animação. Sim, exatamente. Passam muita coisa, muitas curtas. Até na própria Cabo tu tens, eu agora não me recordo qual é o nome do canal, mas eu lembro-me que havia, eu acho que ainda há um canal que só passa cinema Europeu, não é? europeu. Acho que sim. Não, mas o cabo veio permitir isso mesmo, tu teres uma série de canais atenção. que preenchem lacunas em alguns clusters. Mas Paulo, o que eu estou a falar não é de ver canais de outros países, eu estou a falar de um canal Sim. que passa exclusivamente cinema não americano. Eu Sim, até vou dizer sim, assim, não sim. americano. Noruegueses. Mas há cinema americano muito bom. Claro que sim, não porque estou a porque dizer há sequer realizadores, por diabolizar exemplo, o norte-americanos que são cinema excelentes. Eu lembro-me sempre de um que é o Jim Jarmusch. Sim. Certo. Tem filmes E já louquíssimos, já falámos lindos, sobre isso. que é um O tipo que- que sempre se recusou a ir para o mainstream. de Sim, facto. sim. Mas De vez em isto- quando lá vai buscar um ou outro ator ou uma O atriz. Johnny enfim, Depp tem um filme com o Johnny por Depp. exemplo, porque os próprios grandes atores gostam de ir de vez em quando fazer uma perninha ao Mas, indie. Paulo, mas isto era para chegar à conclusão. Não é para o facto de ser americano, estamos a falar. Nada. O que estou a querer chegar é à conclusão de que o trabalho não é só na produção e no financiamento do cinema feito em Portugal, seja ele qual for. Ainda também há muito trabalho para educar as pessoas para ele. Do sítio de onde me sento e de onde observo, parece-me que não está bom
mas está num bom caminho. Seguramente. Só que é seguramente, tudo leva seguramente. décadas, não é? Claro, Temos que claro. recuperar ainda Mas isso tem décadas. muito que ver com a cultura do povo. E- Essa questão tem muito a ver com a cultura, mesmo nas salas de centro comercial nós vamos, onde há filmes assim para pensar, aqueles filmes que põem de alguma forma as pessoas a pensar, nós temos normalmente meia dúzia de espectadores. Sim. E depois ao lado há um filme blockbuster e está cheia a sala, Sim. cheio de pipocas e malta aos gritos. Não tem mal, não tem mal. Não, As pessoas claro que devem não. ser livres de escolher o que é que querem Não, ver. é que ir ao cinema, a pessoa vai, eu calculo muitas vezes hoje, a esmagadora maioria das pessoas vão um pouco para esvaziar como vão ao futebol, não vão dizer impropérios, mas aquilo é para não pensar muito, é para ver porrada, e para ver... Um filme que ponha a pessoa a pensar, ok, é uma coisa mais difícil, é uma coisa que obriga de facto Um certo esforço. um certo esforço, exatamente. Mas para terminar, como começámos sobre o ensino, o povo educa-se, as pessoas educam-se como? Não é aos 40 anos, não é aos 50, quando já tens os teus gostos definidos. Não quer dizer que não haja, mas não é tão fácil. É nas escolas, é com as crianças. E é o ensino artístico, que aí sim, o cinema está bem, mais ou menos, a Joana, música, 50 anos, vamos fazer este ano 50 anos de 25 de Abril. o ensino artístico está É uma impressionante. miséria. Não temos quase nada. Mas era exato, por isso é que eu falei dos 50 Temos anos do um 25 de António Abril. Arroio em Lisboa, temos uma Soares dos Reis nos Porto para ensino secundário. E antes disso, a desgraça ainda é pior. Antes do secundário. Agora temos Portanto, uma coisa chamada que vai nesse Sou eu sentido, outra vez? Não, é o que Paulo. vai nesse sentido. Mas deixem-me só dizer que é com este otimismo da Joana que vamos encerrar esta primeira parte da conversa. Opa, não ficou Está nada uma bem. desgraça. Não me digas que há uma O ensino segunda artístico temporada, está queres ver? uma desgraça e é com este E não otimismo. batas, não dês palmadas na mesa. Exato. A gente- É, Não, é que é assim, nós avisámos, não batam nos microfones, não sei o quê, não sei o que mais, ao Chico e à Joana. Então é, o Paulo está forte da castadas de microfone, o Zé mas bate eu, na mesa. mas eu não sou de ficar. Se o microfone se meter comigo, eu dou-lhe uma cabeçada logo. Tu dá-lhe, tu não te fiques. Não Meus te fiques. lindos, a conversa vai longa, está ótima. Obrigado a nossa, pelo convite. a nossa proposta é, como vocês são dois, que façamos uma outra parte Para a semana. num próximo O que é que dia vai ser o vocês jantar possam. na próxima semana? Frango assado. A produção é que trata dessa parte. Deve haver frango assado vegetariano, quase de certeza. Frango assado é a refeição criá-lo. oficial do podcast. Vamos Verdade. criá-lo lá na Continuamos à capoeira. espera de um patrocinador para alguma churrasqueira Desculpa, local. Não, tu brincaste, mas um frango do campo pode ser considerado vegetariano. Vegan, não vegetariano. Ou vegan, pronto. Não, Os Zé, tempos é que assim, correm, nós, não é? nós queremos patrocínio de churrasqueira. Churrasqueiras, o Paulo marisqueiras. diz sim senhor, desde que não seja frango. Exato. Não se importa, pode ser um peixinho grelhado. Desde que não Um seja leitão, frango. Douradinha no um leitão. forno. Não, isso é muito parecido com frango também. Não, um leitão de tofu. Um leitão de tofu. Exato. Isso. Muito Então, bem. Então vá. Francisco Joana, até já. Até já. Até já. Até já, então. Até já, José Imaginário. Até já, Raul Imaginário. Até já. Até já. Até já.